do artigo 313, o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, objeto diverso daquele que foi aprazado. Ótimo, ele não é mesmo obrigado a aceitar. Só que o credor também não é obrigado a aceitar que o devedor, ou que ele mesmo, o credor, venham a agir com falta de probidade, com falta de lisura, com falta de boa-fé na relação contratual. Sob pena de haver o quê? Uma ruptura do pacto obrigacional. Não é? Uma ruptura do dever geral de existência digna, do dever geral do solidarismo constitucional e da isonomia substancial, que nós tratamos aí na nossa primeira aula. Tá claro? Outra regra que trata ainda o pagamento. Né? Quem deve pagar? Deve pagar o devedor. Né? Então, o devedor é o sujeito que vai pagar. Pode um terceiro pagar? Pode um terceiro pagar. Esse terceiro pode ser interessado ou não interessado. Olha como o instituto é funcionalizado. Diz o Código Civil. Se o terceiro que paga... Então, ó, eu estou devendo para o João. Eu devo pagar ao João. Pode um terceiro pagar? Uma outra pessoa, o Tiago vai lá e paga? Pode? Pode. Esse terceiro que paga pode ser um terceiro interessado ou não interessado, não é isso? Olha como é funcionalizado o instituto. Se o sujeito é um terceiro interessado, ele se subroga de pleno direito no pagamento. E ele passa a ser o credor da obrigação. É o que diz lá o artigo 346, inciso 3 do Código Civil. Ele sendo um terceiro o que é um terceiro juridicamente interessado? Ora, se o Tiago, por exemplo, é o meu fiador, né? Eu devo ao José e o Tiago é o meu fiador. É óbvio que se eu não pagar, quem é que vai pagar? O Tiago. Porque ele é o garante da obrigação. Ele é um terceiro interessado. Ele chega lá, quita a obrigação e se subroga de pleno direito. É o 346, inciso 3 do Código Civil. E a subrogação legal se opera ainda em outras duas situações. Quando o credor paga a dívida do devedor comum, para o co-credor, né? Ou quando eu estou protegendo o imóvel, enfim. Não só nessa regra, ou nessas duas regras, nós temos a funcionalização dessa situação e dos deveres laterais. Olha a regra lá do a quem se deve pagar. A quem eu devo pagar? Ora, eu devo pagar ao credor. Só ao credor? Não. Ou a quem o credor indique. Né? Imaginem que eu faço um pagamento a um sujeito que eu imagino ser o credor. Figura do credor putativo. Artigo 309 do Código Civil. Se eu pago a uma pessoa que não é o credor, mas aparenta ser o credor, é credor putativo. O pagamento é válido mesmo se provando depois que ele não era o credor. Então imagina só, devo ao seu José. Seu José falece e fica lá o Zezinho. Lembra do Roy do Sazini, o princípio do Sazini, do artigo 1784 do Código Civil. No exato momento da morte do seu José, todos os seus bens se transmitem aos seus herdeiros. Então, meu novo credor agora é o Zezinho, filho do seu José. Não é isso? Vou lá e pago ao Zezinho o que eu devia ao seu Zé, que é falecido agora. Paguei ao Zezinho, só que depois se descobre que o Zezinho não era filho do seu José. O filho do seu José é o Joãozinho. O Zezinho não era filho do seu José. Paguei para a pessoa errada. A regra geral diz que quem paga mal, paga duas vezes. Nesse caso, não. Porque era um credor putativo. Era um credor aparente. Olha, gente, imagina só, paguei para um sujeito que é incapaz. O sujeito é absolutamente incapaz. Ele é incapaz de receber, tudo bem? Ele é incapaz. E eu paguei para ele. Esse pagamento tem de ser nulo de pleno direito. No entanto, se o pagamento foi feito de boa-fé, olha lá o dever lateral, a boa-fé, a probidade inserida de novo no direito obrigacional. Se eu paguei para o incapaz de boa-fé e eu provo que isto se reverteu em benefício do credor, nesta situação específica, o artigo 310 diz, o pagamento é válido. Por quê? Porque houve eticidade, houve boa-fé. Tá claro? As outras duas regras quanto ao pagamento, que são lugar do pagamento para dívidas quesíveis e portáveis, e momento do vencimento, o tempo do pagamento, o tempo do pagamento mostra essa funcionalidade, mostra que os deveres laterais estão lá. Em que momento que vence a obrigação? A obrigação vence no momento em que foi aprazada. Mas pode ocorrer a antecipação do vencimento conforme o artigo 333 do Código Civil. Pode ocorrer antecipação do pagamento. Em que situação que vai ocorrer a antecipação do vencimento da obrigação? Ora, imaginem que o sujeito é declarado insolvente por via judicial. Se ele é declarado insolvente, é óbvio, eu vou esperar mais o quê para o vencimento da obrigação?
Então, se esse devedor é declarado insolvente, é óbvio que é o vencimento antecipado da obrigação. Da mesma maneira, falido o devedor, é óbvio que é vencimento antecipado da obrigação. Né? Então, são situações em que a obrigação vence antecipadamente. E uma muito específica, que é a recusa no reforço da garantia. Né? O devedor me deu um bem em garantia, por exemplo, penhor, né? Um crédito pignoratício, e por qualquer motivo a dívida cresceu e o valor da garantia agora já não cobre mais, do bem dado em garantia não cobre mais o valor da dívida. Eu vou pedir reforço na garantia. Se o sujeito não me dá o reforço na garantia, o que ocorre? Vencimento antecipado da obrigação. Né? Então estão funcionalizados os institutos com base na eticidade, com base no solidarismo, com base na isonomia substancial. Tá legal, gente? Pois bem, quanto ao direito das obrigações, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês na aula de hoje. Né? Então a gente tratou aí dos elementos constitutivos das obrigações, da teoria geral do inadimplemento, culposo, não culposo, responsabilidade objetiva e teoria do risco, e tratamos aí dos deveres laterais das obrigações, sobretudo, né? Com o apoio aí do inadimplemento, da teoria geral do inadimplemento. Antes de finalizar a aula, eu queria lembrar vocês o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Mandem aí os e-mails de vocês com sugestões ou dúvidas que eventualmente vocês tenham. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar da teoria geral dos contratos. Vamos tratar da teoria geral dos contratos numa visão civil constitucional. Tá legal? Um forte abraço a todos vocês e espero contar com vocês de novo na próxima aula. Até logo.